Olá você, minha amiga, você, meu amigo. Estamos começando mais um programa A Hora da Prosa. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Já. Clique no sininho, ative as notificações, compartilhe, curta. Ajude-nos a manter o canal Já sempre ativo. Vamos ao vídeo de hoje. Alô, você amiga e você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui começando mais um episódio, mais uma entrevista, desta vez com o meu amigo Guima. O nome dele, na verdade, é Egnósio Costa de Souza. E ele atualmente é candidato ao Conselho Municipal de Educação. Nós vamos falar muito disso daqui a pouco. Primeiramente, Guima, seja muito bem-vindo ao programa Hora da Prosa e conta aqui para os nossos telespectadores quem é você, de onde você veio e o que você andou fazendo por aí até chegar aqui, Guima. Mas, primeiramente, falar, né, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Rio Negro, né, fiquei lá em Rio Negro mais ou menos até os 6 anos. Depois vim para Campo Grande, né, onde fiquei até os 18 anos. Depois vim para São Paulo, né, o Grande Colosso, São Paulo. Né? Aí, né, trabalhei numa indústria farmacêutica, né, ali de Anchieta, na antiga Anacol. Eu entrei lá como ajudante de produção. Depois, né, fui convidado a trabalhar no controle de qualidade da empresa, né, do qual, né, hoje, né, eu, né, fiz o curso, né, então eu sou técnico em controle de qualidade. Né, atuei lá muitos anos, né, depois fui para a Chilmar, embalagens, trabalhei na Polipel Embalagens em Mauá, né. E a minha militância sindical, né, fez com que, né, eu participasse, né, também do sindicato. Eu fui cipeiro lá na Anacol, né, por 2 anos mais ou menos. Depois, né, a minha militância me trouxe para o sindicato, fui convidado a participar, né, da chapa da direção do Sindicato dos Químicos, né? E isso foi lá nos anos, né, 88. Fiquei, né, de 88 a 91 na direção do Sindicato dos Químicos do ABC. Depois, né, fui para a assessoria do próprio sindicato, ficando, né, de 2001 até 2008 na assessoria do Sindicato dos Químicos. Né? E aí, né, me deu a vontade assim de mudar um pouco de ares, né? Foi quando eu conheci, né, eh, alguns companheiros que trabalhavam na educação. E a gente conversando, sentia, sabe, aquele desejo, né, de estar participando, né, da educação, vendo como é que é. Né? E aí foi quando, né, eu fui convidado na época, né, para trabalhar na administração, né, do Celso Daniel. É isso mesmo, né? 88, é isso. Né? 2008 foi, né, a gestão do Celso Daniel. Não, 2008 era o João Romero. Em 98. Tá. Me desculpa, ligado pela correção. Então, né, eu fui chamado, né, para atuar na educação como inspetor, né, de alunos. E aí, convivendo ali com o pessoal da educação, aquele negocinho quando você toma aquela vacina da educação e você sente que é ali, né, é o teu feedback que você não deve, sabe, sair e abandonar. E eu vou dizer mais, gente. Naquela mesma época, eu fiz 9 cursos de parceria, né, com o Senai. A prefeitura tinha uma parceria, né, com o Senai, e eu fiz 9 cursos, entre eles, né, de pedreiro, de eletricista, de drywall, pintor de parede, né, assentamentos.
Ou seja, 9 cursos eu fiz pelo Senai. E eu tinha uma vontade, né, assim, de partir para esse mundo, sabe, dos pequenos negócios, né, sabe, né, na parte da construção civil. Mas nessa mesma época também eu fiz, né, eu prestei o concurso, né, para inspetor. E eu agradeço muito a uma amiga minha chamada Leonor, né, que ela foi a pessoa que me incentivou a prestar esse concurso, porque eu mesmo, né, não queria, mas, né, porque eu já tinha uma outra visão, né, de, de trabalho. Bom, resumindo, assim, foi aquele desejo, quando ela me convenceu de que eu deveria participar, né, desse concurso, eu falei, então tá. E participei. Participei do concurso e fui aprovado no concurso. Isso foi em 2011 já. Depois, né, em 2013, fomos chamados, né, para trabalhar, né, fui chamado pela prefeitura já para atuar, né, como inspetor. E aí atuei muitos anos, né, ali no Armando Mallet, que fica ali no, na Príncipe de Gales, né, que é o Centro Público de Formação. Depois fui lá para o Carta Preta, né, na IMF Carolina de Jesus, ali na João Ramalho. Né? Gente, foi uma experiência assim, do outro mundo. Aprendi muita coisa e eu vi que aquele era o caminho que eu teria que seguir. E me apaixonei pela educação, e a gente começou a militar, né, na educação. Começamos a militar na educação, e aí, né, a gente participou de reuniões, né, da chapa do sindicato, né, como oposição, e por aí vai. Você, então, você chegou aqui em Santo André e foi trabalhar na Anacol. Anacol, para quem não sabe, é a fábrica da Colinos. Isso. Né? E hoje é Colgate. Isso, antiga Colinos, que agora é Colgate. É em São Bernardo do Campo. Na cidade Anchieta. Né? Porque a maioria das pessoas que assistem o Hora da Prova são mais jovens e muitos deles nem conheceram a Colinos, né? Então é bom deixar aqui o registro. Mas, Guima, depois que você sai da fábrica, então você vem trabalhar no governo, Sim. no governo do Celso Daniel, ou melhor, no governo do João Agamileno. Isso. Certo? E aí você vai para a educação. Sim. Você me disse que trabalhou no Centro Público de Formação Profissional Armando Mazo, lá na Príncipe de Gales. Trabalhei lá também, na educação profissional, uma temporada. Mas, enfim, e você, além dessa tua vida de trabalhar na educação, de ter sido um trabalhador da indústria química, você também tem uma atuação política na cidade. Fala um pouco aí da sua atuação política. Você é um militante do Partido dos Trabalhadores da cidade de Santo André. E conta um pouco aí o que você viveu como militante do PT na cidade. Então, Jerônimo, eu me filiei no partido, né, em 84, né? Mas eu vi a formação, né, do PT, da formação da Procult, né? Então, eu participei desses movimentos. Só, né, que eu me deixei para me filiar no partido um pouco mais tarde. A minha sindicalização na categoria dos químicos, né, foi um pouco mais tarde. Porque naquele tempo, né, havia uma perseguição muito forte em cima de quem era sindicalizado, né? Se a empresa soubesse que você era sindicalizado, era uma perseguição total né, e te colocava contra a parede. Para você ter ideia, né, nessa mesma época, né, eu fui cipeiro. Você tem ideia? Quando eu levantava na reunião para falar, defender trabalhadores, levantava o gerente de segurança, ele levantava junto comigo, eu falava e ele debatia, ele, né, me contrapunha. Era uma coisa assim, um absurdo, né? Mas a gente era tranquilo, né? E a gente relevou, né? E ele me chamava de amigo. Eu brincava com ele. Você é meu amigo, agindo dessa forma. É uma amizade na perspectiva patronal. Meu amigo Guima, meu amigo nós, né? Mas na verdade, era
É uma situação meio difícil. Mas a gente fez um trabalho e até por isso, eu fui perseguido e acabei sendo demitido pela minha atuação política, né, dentro da empresa. Mas eu não, né, eu tinha feito uma opção, né, de militância e eu não desisti. Aí eu me falei, não, agora eu vou me filiar ao partido, e no mesmo dia que eu me filiei ao partido, eu também me sindicalizei. Né? Então, as duas foi no dia 16 de abril de 79, eu fiz a filiação no partido, né? E também no sindicato. Né? Então, foi assim. Muito bem. E você participou aqui em Santo André das campanhas do Celso Daniel, João Avamileno, do Carlos Grana. Sim. O que você guarda assim de história, de coisas importantes que você viveu nesses momentos de atuação política? Tem alguma lembrança que marcou a sua trajetória? Sim, a gente tem várias passagens que a gente lembra, né? Mas assim, né, a principal coisa assim que, né, quando, né, a gente estava militando, a gente, né, encontrava muitos opositores, né? E a gente, né, era de certo modo humilhado, né? Pelas pessoas que não, né, não se adaptavam, né? Era contra a política que o PT desenvolvia na cidade. O PT, né, nasceu, né, na defesa do interesse dos trabalhadores, né? E esse foi, né, a principal causa, né, do nascimento do PT, né, no Brasil. E a gente, né, tinha aquela vocação, né, de defesa dos trabalhadores, né? E assim a gente se envolveu, mas foram muitas lutas. Viu? Não foi naquela época, não era fácil ser militante do Partido dos Trabalhadores, mas a gente conseguiu fazer um trabalho, né? E já elegemos naquela época vereadores, depois elegemos, né, deputados, né? Um exemplo disso foi a eleição do Cicote, né, a eleição do José Cicote, que foi muito, né, foi uma coisa histórica na cidade. A gente conseguiu eleger um deputado estadual, depois ele foi deputado federal, né, e depois veio a eleição, né, do Celso Daniel, que também foi uma coisa grande, foi um ganho para a cidade de Santo André, porque o Celso Daniel era um baita prefeito, era um baita gestor público. Eu falo baita porque assim, né, na linguagem popular, né, sabe, não dá, né? A gente né, não dá para você enxergar em alguém hoje pessoas políticas que se aparentam com o formato do Celso Daniel. Eu acho que ele foi único, né? Ele foi único e continua ainda sendo referência para nós trabalhadores, né? Para a classe trabalhadora. Muito bem, é verdade. Celso, todo mundo que passou por aqui, nosso programa já tem quase 2 anos de Hora da Prosa, e todas as pessoas que foram entrevistadas aqui, sejam do Partido dos Trabalhadores ou de outras correntes políticas, é unânime essa opinião de que o Celso foi um grande político, um grande gestor da cidade de Santo André e foi aquele prefeito inovador, né? Que essa região teve. Não só Santo André, mas a região do ABC toda ganhou com a presença do Celso Daniel no cenário político. Lamentavelmente, bom, aconteceu o que aconteceu. Uhum. Mas, Guima, você trabalha com educação há bastante tempo já. Com certeza. E atualmente você faz parte de um conselho de uma das escolas da cidade, da rede municipal de Santo André, lá na Vila Palmares. É isso? Onde é que você está trabalhando lá? Você de que conselho? Conta para nós. Então, né, a minha história na educação começou há 15 anos atrás. Hoje eu estou aposentado, né? Estou aposentado, mas assim, atuei, né, 15 anos na educação, sendo, né, 4 anos, né, por uma ONG em Santo André que dava assessoria para a prefeitura, né, atuei 4 anos, né, nessa ONG, né, e depois, né, do concurso fiquei mais 11 anos, né, como concursado, atuando firmemente na educação.
Qual era a ONG que você trabalhava aqui em Santo André? Olha, teve a CUT, depois teve Amigos do Brasil, Uhum. você lembra? Sim, mas A primeira ONG que eu entrei foi, né, a CUT. A CUT tinha a escola ONG, sindical da a escola sindical da CUT. Depois teve, né, Amigos do Brasil, né, foi a ONG que eu mais atuei, né, assim, em termos de trabalho. Depois tem uma outra que eu nem me lembro, que foi muito muito rápido, aquela ONG lá, que assim, não dá nem para lembrar o nome dela agora, mas assim, que ficou menos foi a CUT, né? Uhum, a escola. A escola sindical da CUT e Amigos do Brasil. Depois veio a minha passagem como concursado, né, a partir de 2011 e até os dias de hoje, né? Está com uns 2 anos mais ou menos que eu me aposentei, né? Mas eu continuo, né, militando na educação, né? Eu já fiz parte do conselho há algum tempo atrás, né? E o ano retrasado eu retornei, como conselheiro, né, do Conselho de Escola da INF na Aparecida Marques, ali da Vila Palmares, né. Atualmente, né, eu sou presidente executivo, né, do Conselho. A gente tem um trabalho muito gostoso, a gente faz um trabalho com a comunidade escolar, assim, é muito interessante, gente. É muito gratificante você atuar, né, na educação, quando você consegue, né, sabe, ouvir a comunidade escolar, né? Porque eu entendo assim, Jerônimo, que a educação, principalmente, né, as escolas, né, ela tem que ter um diálogo com a comunidade, né? Sabe? Ela tem que, sabe, se envolver com a comunidade, porque só assim, né, a gente vai estar atento ao clamor da população e a escola, para funcionar de acordo, ela precisa ouvir a comunidade. Quando ela ouve a comunidade, sabe, que é uma atuação conjunta, eu digo que a educação, ela não vive sem ouvir a comunidade. A escola é um organismo vivo, né? Ela interage em todo o tempo. E, assim, e essa interação tem que ter a participação da comunidade. Porque a comunidade tem ideias que talvez, né, o iluminado, né, da prefeitura, da educação, né, não consegue enxergar. E com uma simples conversa com um cidadão comum, ele te abre o leque. Ele te abre o leque e te faz enxergar alguma coisa que você, né, vai colocar também, né, ali dentro do aspecto da educação. Agora, eu quero falar com você, escritora, e você, escritor. Se você escreveu, seu material está engavetado e você não sabe como publicar, venha para a editora Cooprocesso. A editora Cooprocesso vai transformar o seu original num belo livro. Muito bem. Conta um pouco aqui, Guima, na prática, no dia a dia, para que serve o conselho na escola? O conselho de escola. Concretamente, serve para quê? Muito legal essa pergunta. Bom, o conselho de escola, sabe? Atualmente, né, muitas escolas não davam a devida importância para os conselhos. Achava que ser do conselho era só aprovar, né, ali a receita que vinha para o conselho, aprovar as compras, né, a ver as faturas, né, e para o presidente assinar o cheque. Mas, na verdade, gente, um conselho de escola, dentro de uma escola de bairro, ele é fundamental, porque ele vai estar ajudando ali na articulação também de solução para os problemas que aparecem no dia a dia. Então, essa parceria do conselho de escola com a direção da escola local, ela é muito importante. Você consegue discutir com a comunidade, chamar reuniões, chamar debates, né? Por exemplo, nós, né, quando eu estava, né, na gestão passada, e assim, a gente vai retomar isso agora também, né? A gente chamava a comunidade para discutir vários temas, né, como saúde, educação, discriminação, sabe? Um monte de assuntos, né,
que estavam no dia a dia das pessoas e que eram problemas que era preciso você também levar o conhecimento da população, sabe? E para que houvesse aquele feedback da comunidade escolar, né? Da escola com a comunidade. Então Eu agora, não sei se deu. sim, acho que deu para entender para que serve o conceito na escola. Só que agora você está inscrito, está disputando uma eleição, não é isso? Para conselheiro municipal de educação. Isso. É impressão ou você está querendo alçar uma responsabilidade maior? O que o conselho faz lá na escola, você está querendo fazer para a cidade toda agora, é isso? Gente, o Conselho Municipal de Educação, ele é um espaço de contribuição de ideias, né? Debate de ideias. E depois, né, dos debates de ideias, tem a discussão, né, daquelas ideias, né? E aí você vai trabalhando para a construção de políticas públicas de educação para o município, no caso nosso, o município de Santo André. Né? Então, é assim, né? Né, eu entendo que a educação, sabe, ela é a base fundamental, sabe, para qualquer cidadão. A educação, sabe, é um pilar, um dos pilares mais fortes que eu entendo. E que a educação ela tem o potencial de transformar vidas, né? Ela ajuda quando o cidadão, sabe, se dispõe, sabe, ao conhecimento, a conhecer, ao saber, né? Ele praticamente ele, sabe, se liberta das amarras, porque enquanto muitas pessoas não querem ver, não querem que você, trabalhador, você que é uma pessoa humilde, sabe, estude, né? Tem um outro pessoal que quer que você estude. E eu faço parte, né, daquele pessoal, sabe, que vê na educação uma porta de libertação das pessoas, né? A educação ela é fundamental para a democracia, né? Nós sem, olha, gente, isso é muito importante, né? Nós, né, ao todo tempo, estamos falando em democracia, democracia, democracia. Mas se você não tem o conhecimento, você não vai ter acesso à democracia, porque muitas das vezes, né, tem o pessoal do lado de lá, né? Eu posso falar aqui, né? Sim, claro. Sabe? Não é porque eu defendo, eu tenho uma posição de esquerda. Hoje, né, eu sou um trabalhador da educação, né? Eu milito na esquerda, sou evangélico de esquerda, porque entendi que a esquerda, sabe, ainda é o caminho facilitador para as pessoas ser gente, ser cidadã, né? Nós temos um governo, no governo de Lula, sabe? Ele tem feito muita coisa pela educação, né? Coisa que, por exemplo, né, a direita, né, não fez e não tem interesse em ver ninguém, sabe, se despertar para essa libertação, tendo conhecimento, tendo um saber. Porque quando você tem o saber, você, sabe, começa, sabe, a estudar, você abre um horizonte para você e você consegue enxergar as coisas de uma forma diferenciada. E aí é que está. Nós não podemos abrir mão, sabe, dessa educação que é tão importante para as pessoas. Muito bem, Guima. Quem pode votar na eleição do Conselho de Educação? Qualquer pessoa pode votar? Como é que funciona? Então, o conselho de escola, ele é composto, né, por diversos segmentos, né, da cidade. Aí entra sindicato, né, sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada,
tem sindicatos, né, dos servidores públicos, tem a OAB, tem associações de bairros, tem a associação dos moradores, associação dos pais e outras entidades. Eu, por exemplo, né, sou do Conselho de Escola. O Conselho de Escola, ele está, sabe, no espectro da comunidade escolar. Então, todas essas coisas que eu falei aqui, associações, tal, elas se encontram, né, que tem atuação nos bairros, elas estão dentro da comunidade escolar. Então, eu sou um candidato, né, da comunidade escolar. Sou do Conselho de Escola, mas, né, para o Conselho Municipal de Educação, eu sou da comunidade escolar. Ok, então você, se eu entendi, você é um candidato da comunidade lá da Vila Palmares. Isso. Daquela comunidade que você atua como conselheiro local. Isso. Agora você é candidato a conselheiro municipal. Com certeza. E onde que vai acontecer essa eleição do Conselho Municipal, Guilherme? Então, começa, né, ontem, dia 14, foi né, divulgado, né, os locais, porque foram divulgadas as etapas das inscrições, dos referimentos de candidaturas. Depois, né, passamos, né, para... E ontem, dia 14, foi divulgado, né, os locais e também da apuração. Os locais, né, que nós temos aqui, primeiro, é o Auditório Eleni Guariba, na Praça 4 Centenário, prédio da Secretaria da Cultura, andar térreo. Okay. Então vamos lá. Anfiteatro Eleni Guariba, lá na entrada, no saguão do Teatro Municipal. Exatamente. Depois tem mais, né? Depois nós temos outro local, que é o Centro Público de Formação Profissional, que é o Valdemar Matei, que fica ali na rua Casaco Maru, sem número, Vila Pires. Esse é o segundo local. Então vamos lá. O segundo local de votação é o CPFP Valdemar Matei, isso, que fica na Vila Pires, exatamente, rua Casato Maru, exatamente, ao lado do antigo Prenem. Exatamente. Certo, gente? Ao lado do Prenem, na rua de cima, tem um Centro Público de Formação Profissional. Exatamente. Vai ter votação lá. Exatamente. Depois temos mais. O CPFP, o Centro Público de Formação Profissional, João Amazonas, que fica ali na rua Antônio Sebastião Esquarize, né, no Capuava. Porque vai favorecer muito quem vota naquela região lá, né? Sim. E o outro local, né, que é o local da letra B, que é a creche Francisca Zuc, na Avenida Loreto, sem número, Jardim Santo André. Né? Ok. Jardim Santo André. Ao lado da Vila Luzia, né? Exatamente. E depois, né, o horário, pessoal, é das 9 às 19 horas. Né? E a apuração será também no mesmo prédio. Então vamos lá, resumindo. Você vai num desses 3 endereços, ou lá no anfiteatro, no auditório Eleni Guariba, ali no anfiteatro, né, no salão do Teatro Municipal, ou você vai lá no Centro Público de Formação Profissional Valdemar Matei, na Vila Pires, ao lado do Prenem. Exatamente. Ou você vai lá no Jardim Santo André. Na creche Francisca Zuc. Creche Francisca Zuc. Ok. No Jardim Santo André. Jardim Santo André. Tem mais um ainda ou são só esses 3? 4. Ficou faltando um aqui. Faltando um? Valdemar Matei, o segundo, João Amazonas. O João Amazonas. João Amazonas, né? João Amazonas. Que fica ali na rua Antônio Sebastião Esquarize. No Capuava. No Capuava. Muito bem. Então, são 4 locais, né, que você pode se deslocar e dar o seu voto. Gente, para a comunidade, para os votantes da comunidade escolar, né, o que é necessário? Documento, né, oficial, o RG, o documento com foto, né, e também, né, o comprovante de endereço. É importante que quem vai votar, né, não esqueça de levar esses documentos. No nosso caso aqui, que representamos, né, os conselhos de escolas, né, o documento necessário para votar são esses.
tá? RG. RG e o comprovante de endereço. Eu espero, né, contar com o apoio de cada um de vocês, moradores de Santo André. Porque, gente, eu acho muito importante, sabe, a eleição para o Conselho de Escola Municipal. Sabe por quê? É ali que está as grandes discussões, né, na construção de políticas públicas. E nós temos que ter gente nossa lá, gente que vive o dia a dia, o sofrimento, né, como é que funciona, sabe, a rede da educação. E aí, né, a gente precisa, sabe, estar lá para fortalecer essa luta na educação, porque não é fácil, não é fácil, porque, né, assim, a educação, ela é primordial, sabe, desde o nascimento, desde quem está na creche até o ensino superior, né? E aí tem mais, gente. Nós precisamos fortalecer o Conselho Municipal de Educação, porque nós temos que proporcionar aos nossos alunos o ambiente agradável. O aluno tem que se sentir ali na escola como se fosse a casa dele. Ele tem que se sentir confiança, segurança para ter um desempenho na aprendizagem. E é dentro desse contexto, sabe, que eu tenho essa paixão pela educação e eu quero, enquanto conselheiro da Educação de Santo André, do Conselho Municipal de Educação, poder ajudar, contribuir com ideias para cada vez a gente melhorar mais a nossa educação no município. Muito bem, Guima. Está dado o recado. Você, amiga, você, amigo do Hora da Prosa, que mora em Santo André, vote aqui no meu amigo Egnósio Costa de Souza. Tá bom? O Guima, ele é carinhosamente chamado de Guima, mas lá na cédula vai estar escrito Egnósio Costa de Souza. Muito bem. O Hora da Prosa vai ficando por aqui, porque o nosso tempo está esgotado, Guima. Legal. Mas eu tenho certeza que nossos amigos e nossas amigas vão votar em você para o Conselho de Educação. Jerônimo, eu fico muito agradecido, né, por essa oportunidade de estar aqui. A gente queria falar muitas coisas, porque, na verdade, né, a gente tem muito para falar, mas, na verdade, a gente tem que, sabe, se concentrar na coisa que está atual, que é a eleição. Se a gente for fazer um debate muito amplo, a gente, né, vai se perder, sabe, do nosso foco principal, que é a educação. Mas, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades para falar mais, né, da educação, muito bem, conversar mais sobre esse assunto. Jerônimo, muito obrigado pelo espaço e que Deus abençoe e que a luta continue. O Hora da Prosa fica por aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá.